dia fazer veterinária e atuar na área de pequenos animais talvez tenha sido um grande sonho para você. Independente do que te levou a escolher a medicina veterinária, talvez tenha sido um sonho de criança, ou talvez você tenha escolhido a veterinária simplesmente por amar aos animais. Eu queria te dizer que nós temos sim uma das profissões mais bonitas que existem. Eu sou suspeita para falar, eu tenho o maior orgulho de dizer que eu sou médica veterinária, porque afinal de contas, cuidar de seres que são extremamente puros, pelo menos para mim, não tem preço. Então você se formou, vet, entrou no mercado de trabalho, começou a atuar na área de pequenos animais, começou super animado, feliz por estar realizando esse grande sonho, mas em algum momento você começa a se ver infeliz na sua carreira. Você tem um desgaste físico e mental muito grande, não aguenta mais dar plantões, passar noites mal dormidas, e isso começa a te fazer mal. Eu queria trazer aqui para vocês, em relação à carreira do médico veterinário no mercado de trabalho, dentro das corporações veterinárias, tendo já mentorado outros colegas, tendo sido dona de estabelecimento veterinário, tendo passado por isso, eu comecei a observar, vet, que existe um padrão, tá? E que é natural, no começo da carreira, a gente começa super animado, é uma fase que a gente está mais focado ali em pegar experiência, não nos importamos muito com o salário, por exemplo, a gente está mais disposto a aprender mesmo, e entramos no estado conhecido como flow. E o que é esse estado de flow? Sabe quando você está fazendo uma atividade que aquilo está tão prazeroso, ele te envolve de uma forma tão profunda que você fica tão conectado àquilo que você não vê o tempo passar? É mais ou menos isso. Nessa fase da carreira, é isso que acontece. É como se a gente se sentisse ali no Grey's Anatomy, né? Eu, pelo menos nessa época da minha carreira, eu adorava assistir Grey's Anatomy. É uma coisa, uma rotina que tá ali fascinante para você tá extremamente conectado com aquilo. E aí a gente acaba topando trabalhar de madrugada, aos finais de semana, nos feriados. Somos o que eu falo, que é o famoso vet pau para toda obra. Às vezes a gente se sente um pouquinho cansado nessa fase da carreira, mas não se importa muito com isso. No final de semana recupera, né, descansa, e no começo está tudo certo, né? Só que o tempo vai passando, vão se passando meses, talvez anos, e você começa a sentir um vazio em você. É uma pulguinha que fica ali atrás da orelha, te incomodando. E o que era prazeroso não está sendo mais. Aquele estado de flow que você estava no início da carreira passa. E aí você não acha a rotina mais tão interessante, algo te incomoda, mas você não consegue definir exatamente o que está te incomodando. Em algum momento da carreira, você começa a achar que você não gosta da veterinária mais, por exemplo. E não é isso, porque você fez um curso maravilhoso, tá? Mas é normal que em algum momento da carreira, nessa fase, você se sinta assim. E você realizou um sonho de ser veterinário, não tá feliz. Você conversa com o dono da clínica, por exemplo, e às vezes ele te concede uma folga, ele deixa você emendar um feriado para você descansar, e você acha que isso vai ser suficiente. Você vai, descansa, mas a hora que você volta, as mesmas sensações, de uma forma involuntária, elas chegam até você. A gente entra numa fase da carreira que a gente trabalha tanto que a hora que o telefone do plantão toca, já dá um sentimento de desespero, uma taquicardia. Às vezes a gente chega a desenvolver até uma aversão àquele telefone tocando, né? E talvez você pense que essa insatisfação esteja relacionada ao seu salário. Você conversa com o dono da clínica, pede um aumento. Às vezes ele aumenta lá um pouco o seu salário, você fica satisfeito em alguma fase, né, por um tempo ali, mas logo, logo isso passa. E essa rotina tão louca que a gente vive nela
você não consegue nem nominar o que você está sentindo, porque você não tem tempo para isso, para parar para pensar o que realmente está te incomodando. Existem várias causas, Vete, dessa insatisfação da profissão. Como eu falei para vocês, tendo mentorado outros colegas, conversando com eles, tendo passado por isso, se eu fosse listar aqui todas as causas de insatisfação relacionadas à nossa profissão, eu poderia ficar aqui falando horas para vocês. Mas um dos pilares dessa insatisfação é o não atendimento das suas próprias necessidades básicas. Quais são as nossas necessidades básicas? Ingestão de água, fazer atividade física, se alimentar bem e dormir bem. E nesse vídeo eu vou falar especificamente sobre o sono e como um déficit de sono a longo prazo, né, de uma forma crônica, por conta dos plantões noturnos, podem afetar, impactar negativamente a sua vida pessoal, profissional, o seu corpo e a sua mente, e isso é científico. Numa rotina de curto prazo, a gente observa também que essa falta de sono, o fato de você dormir mal de uma forma rotineira, o nosso organismo ele começa a procurar mecanismos de compensação. E aí o que a gente começa a fazer? Aumentamos a ingestão de cafeína, de chá, de energético, de refrigerantes de cola, para poder conseguir compensar essa falta de sono. Ah, eu não dormi bem, eu preciso me manter acordado, né? E toma cafeína, né? É a fase que eu falo que a gente está como um zumbi na carreira. A gente fica de uma certa forma fora do nosso raciocínio perfeito. Não enxergamos uma saída para essa situação, porque precisa do emprego, precisa trabalhar. E se a gente não cuida disso, Vete, a gente adoece, tá? E a insatisfação é tanta que alguns colegas também, na tentativa de anestesiar o seu próprio corpo, fugir da realidade, acabam desenvolvendo um abuso no consumo de bebidas alcoólicas. E isso talvez também pode até evoluir para alcoolismo. Infelizmente também, alguns colegas, por termos acesso a medicamentos de uso controlado, acabam se viciando em opioides, por exemplo. E isso também é descrito, inclusive, em profissionais da medicina humana. Existem estudos também, Vete, que mostram que a falta do sono de qualidade, o fato de você não entrar em sono REM, que é quando você dorme ali por várias horas, está diretamente relacionada a desenvolvimento de distúrbios como a depressão. Então não adianta você achar que vai dormir um pouquinho, que vai recuperar o seu sono. Isso vai ter um impacto direto na sua saúde emocional. E esse déficit de sono, Vete, de uma forma crônica, funciona também como um gatilho para o desenvolvimento de transtornos de ansiedade, de síndrome do pânico, de burnout. E os estudos correlacionam também esses quadros depressivos ao aumento da taxa de suicídio. E isso também cientificamente é comprovado que veterinários têm 3,5 vezes chances a mais de cometer suicídio do que a média da população em geral. E a gente precisa tocar nesse assunto, a gente não vê nada sobre isso na graduação. Então, pense que o melhor patrimônio que você pode possuir para dar a sua contribuição máxima para o mundo, Vete, é você mesmo, é o seu corpo. Se você não cuida dele, você está prejudicando a sua ferramenta mais eficiente de trabalho. Precisamos controlar o nosso ritmo. Se você quer construir uma carreira próspera, você precisa cuidar da sua saúde para que você tenha energia para realizar isso. Um professor da medicina do sono da faculdade de Harvard publicou um experimento que ele compara o efeito de você não dormir, né, da ausência do sono aí. Então, por exemplo, se você ficar 24 horas sem dormir, ou se você ficar sem dormir aí de 4 a 5 horas por noite durante 7 dias,
Ele compara isso e comprova que o efeito que a falta de sono, o déficit de sono tem no seu organismo é o mesmo de que você estivesse embriagado, alcoolizado. E um outro estudo também com profissionais da saúde, né, ele comprova que o sono ele é extremamente necessário para você manter as suas funções cognitivas. E o que envolvem as funções cognitivas? Raciocínio, atenção, memória, que é uma área do seu cérebro que é extremamente importante se você pratica clínica geral, por exemplo, se você faz atendimentos, se você trabalha com vidas. Então veja que o prejuízo, ele não é só com você, com o seu corpo e com a sua mente. Dormir mal de uma forma crônica, então se você não está no seu juízo perfeito, é como se você trabalhasse embriagado e com a sua função cognitiva alterada, consequentemente, isso também é cientificamente comprovado, Vete, você aumenta as chances de cometer erros médicos. Então, olha a nossa responsabilidade. Numa situação como essa, nós precisamos parar para pensar, será que eu estou dando a minha contribuição máxima para o mundo com o meu trabalho? Qual que é o legado que eu estou deixando com a minha profissão agindo dessa forma? Será que eu estou dando o melhor para os meus pacientes? Será que eu estou dando o melhor para os meus clientes? E quanto tempo, então, Maiana, eu preciso dormir? Qual que é o ideal, né? A duração exata, Vete, que qualifica o sono normal, ela não é unânime entre os autores. Mas a maioria concorda que se você dormir menos de 5 a 7 horas por noite, é pouco. Outros autores defendem que um adulto saudável, ele precisa dormir, é uma necessidade básica do organismo, de 7 a 8 horas por noite. Será que você está tendo essa necessidade básica atendida? A privação crônica de sono também, Vete, está diretamente relacionada ao aumento de irritabilidade e falta de empatia. Então, é óbvio que, consequentemente, isso vai impactar diretamente nas suas relações. Com as pessoas que você convive, com as pessoas que você ama, com a sua família. Então veja, Vete, que nenhum sucesso no trabalho, por mais que você acredite que dar plantões seja sinônimo de sucesso, não vale o fracasso da sua família. Será que realmente está valendo a pena? Eu não estou dizendo aqui que dar plantão é ruim, certo? Eu mesma dei plantão noturno por muitos anos da minha carreira. E foi uma das fases que eu mais cresci e me desenvolvi como profissional, como pessoa. Eu falo que é uma fase que o filho chora e a mãe não vê, né? E o que seria também dos animais que precisam do nosso atendimento, que estão em estado de emergência, precisando de nós. E você deve estar pensando também que precisa dessa vaga. Foi a oportunidade que te abriu portas, você está trabalhando, precisa do seu salário. Eu sei de tudo isso, Vete, mas eu queria falar para você nesse vídeo que dar plantões noturnos é uma fase da sua carreira que precisa ter prazo de validade. Tem data para começar e data para terminar. Se você viver a vida inteira dessa forma, quantos anos você vai conseguir ficar lutando contra isso dentro de você? Com prejuízos em relações interpessoais, prejudicando talvez a sua vida amorosa com seu cônjuge. Quantos relacionamentos eu vejo acabar por conta disso? E acontece. Você não é o seu trabalho. O trabalho, ele é uma parte da sua vida. E para você se tornar um VET 5 dígitos e atingir uma carreira plena, você não precisa dar plantão a vida toda. Só que para isso você precisa ter clareza sobre o que você quer para você, para a sua carreira. Se você ficar levando a vida do VET Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, as chances são que você vai realmente adoecer.
E se você está aqui comigo, me assistindo agora até o final desse vídeo, talvez você já até esteja precisando de ajuda. E eu te faço uma pergunta, Vete. O que você faz hoje te aproxima ou te afasta de onde você quer chegar? Se você já sabe onde você quer chegar e o que você faz te aproxima disso, tá tudo bem. Vai ser uma fase provisória. Mas se você já definiu onde você quer, já adquiriu a bagagem de conhecimento, talvez continuar dando plantões está te afastando de onde você quer estar. Então, se você quer conquistar uma carreira próspera, Vete, você precisa dormir bem. Enxergue isso, passe a trabalhar isso em você. Enxergue isso como uma necessidade básica que precisa ser suprida. Então, lembre-se, Vete, o seu corpo é a sua melhor ferramenta de trabalho. Não é o seu Littmann, não são os seus livros. Cuide dele. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, comente, compartilhe, se inscreva aqui no meu canal, deixe mensagens aqui para mim, para eu saber se vocês estão gostando do conteúdo ou se vocês gostariam de ver algum outro tipo de conteúdo aqui. Conta para mim aqui nos comentários. Até a próxima!